acompanhar os slides. Então, já estou ao vivo lá no canal do YouTube. Bom? Boa noite. Vamos esperar o pessoal entrar. Tá quase, vou dar mais 2 minutinhos e a gente começa. Quem quiser ir mandando perguntinha aqui na caixinha de pergunta, pode ir mandando, tá? Tiveram algumas perguntas que fizeram para mim naquele dia que eu abri a live lá em Teresina. Porém, quem estava ao vivo comigo viu que eu não tive condições de continuar a live, porque foi impossível. Tava bloqueando toda hora o áudio e a live caía, e enfim. Mas tiveram algumas perguntas que eram mais avançadas. Eu consegui tirar print das perguntas e eu vou deixar para responder elas mais na frente. Como aqui a gente vai ter tempo, a gente vai ter aí uma semana para estar falando sobre o assunto, eu não vou ficar atropelando que nem aconteceria se fosse numa live de um dia só, tá bom? Mas podem ir mandando as perguntas aí para mim, sejam de cunho inicial ou sejam perguntas mais avançadas, certo? Tanto faz. Vamos lá. Vana, você tá na live aqui do Instagram. Verifica para mim se no YouTube tá tudo certo, se eu já posso começar. Por favor. Dá uma olhadinha, dá um ok para mim aí no chat. Vana, você tá na live. Opa, eu já sei que tá tudo certo porque voltou minha voz aqui para mim. Hi, a live vai ficar salva só durante a semana da toxina, depois a gente vai privar os vídeos, tá? Elas não vão ficar disponíveis o tempo todo, não. Vai ficar disponível sobre um determinado tempo e depois a gente vai tirar, tá bom? Então vamos começar, né? Vamos começar. Agora eu não vou olhar mais para vocês aqui que estão no Instagram comigo, eu vou olhar para o YouTube. Então, mais uma vez, quem quiser acompanhar a aula, vai lá para o YouTube que tá com os slides e tudo certinho. Pode mandar pergunta aqui, como lá no chat, mas eu vou estar me atentando agora para o YouTube, tá bom? Mas vão acompanhando aí, quem não puder tá lá comigo. Então vamos lá, pessoal, boa noite. A gente vai começar essa semana de lives acerca da toxina, falando sobre anatomia, porque eu acredito que seja uma das maiores dificuldades dos alunos quando começam a trabalhar com toxina botulínica. A gente tende a não dar uma atenção tão grande assim à parte lá daquele primeiro módulo que a gente tem na aula de pós, que é anatomofisiologia, e quando chega lá na frente nos módulos mais avançados, que inclui o módulo de toxina, a gente tende a ter uma dificuldade um pouco maior. Então, por isso que eu acredito que devamos começar com essa parte. Para dar uma introduzida aí um pouquinho no assunto, o que eu quero falar com vocês? A toxina botulínica é uma toxina produzida por uma bactéria chamada Clostridium botulinum, e essa bactéria ela produz 7 sorotipos diferentes de toxina, que vão ser denominados aí de A a G. A toxina botulínica que a gente usa amplamente na estética e também na terapêutica é a toxina botulínica do tipo A. Independente da marca que você vai trabalhar, vai ser sempre toxina botulínica do tipo A. Ela tem indicações tanto estéticas quanto terapêuticas. Ela começou a ser utilizada aí para o tratamento de blefaroespasmos, estrabismo, espasmo hemifaciais, e começou a se observar que ela melhorava as rugas periorbitais. E, obviamente, ela ficou amplamente conhecida para o tratamento mais estético do que propriamente terapêutico, porque o cunho, o apelo é muito maior, né? As pessoas procuram muito mais a toxina para o tratamento estético do que para o tratamento terapêutico. Então, a gente vai versar nossa conversa aqui, porque nós, profissionais não médicos, né, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, dentistas, a gente vai trabalhar com a toxina botulínica voltada para o tratamento estético, sejam para tratamento de linhas cinéticas, né, linhas faciais hipercinéticas, seja para tratamento de hiperidrose. Dentro da hiperidrose, a gente tem algumas delimitações acerca de cada profissional, e isso você, junto com o seu conselho, vai observar se você pode ou não trabalhar com a técnica de hiperidrose. Por isso que a aula aqui, a semana da toxina, eu vou falar mais voltado realmente para o tratamento de linhas faciais hipercinéticas, que é a área da estética que engloba a maioria dos profissionais que podem, quando habilitados, trabalhar com a técnica. Então, dentro da toxina botulínica, quando a gente trabalha com toxina, o aluno que nunca entrou em contato com medicamento sempre tem uma dúvida muito grande, que é o seguinte, tá, mas e aí? Por que eu tenho um frasco de 50 unidades? Por que tem um frasco de 100 unidades? Por que tem um frasco de 200 unidades?
Essas unidades, elas são referentes à toxicidade, o potencial de ação dessa toxina. Ele é expresso em unidades. Então, estudos científicos comprovaram que uma unidade de toxina botulínica é a quantidade que elimina 50% do grupo de camundongos fêmeas, que vão pesar em torno de 18 a 20 gramas. E aí, fazendo um referencial, a dose tóxica para um ser humano que pesa em torno de 70 quilos seria estimulada aí a partir de 2.000 a 3.000 unidades, ou seja, 40 unidades por quilo, o que não é viável no dia a dia de quem trabalha com toxina botulínica. A dose usual é uma média de 35 a 45 unidades, um paciente no intervalo de 4 em 4 meses ou até de 6 em 6 meses. Então, assim, não tem o risco do paciente ter o potencial de morrer através da aplicação de toxina ou algo do tipo, tá? É bem tranquilo para trabalhar com ela nessas questões. Entrando mais no tema voltado para a nossa primeira live, que é a nossa queridinha anatomia, a gente vai pensar na toxina para o tratamento de linhas faciais hipercinéticas. E aí vem uma primeira dúvida, que quem já é profissional da área, quem trabalha com toxina, está bem tranquilo em relação a isso, mas a gente se depara com essa dúvida muito grande com os pacientes em consultório, que é a diferença entre linha estática e linha hipercinética. Então, o paciente às vezes fala assim: ah, doutora, eu tenho essa ruga aqui na testa, funda, essa marca, esse vinco, e eu quero tirar com toxina. A toxina não vai tratar ruga estática, só vai tratar ruga dinâmica, ou seja, ruga hipercinética. E Fernando, o que seria essa ruga hipercinética? Seria a ruga que aparece quando o paciente faz o movimento. Então, se meu paciente está com o rosto relaxado, e ele continua com aquela ruga naquele local, isso é uma ruga estática, independente da movimentação da musculatura, a ruga está ali. A toxina não vai tratar esse tipo de ruga, ele só vai tratar a ruga hipercinética. Quando a paciente faz cara de brava e aparecem as rugas, quando a paciente ergue as sobrancelhas e aparece a ruga, quando a paciente sorri e aperta os olhos e aparece a ruga, aí sim a gente vai trabalhar com a toxina botulínica. Por isso que a gente chama tanto toxina de comumente de botox preventivo, toxina botulínica preventiva, porque ela é uma prevenção realmente do aparecimento de rugas estáticas. Quando, por exemplo, uma paciente como eu, que tem essas rugas dinâmicas, então quando eu faço cara de brava, aparecem essas linhas aqui na minha região de glabela, né, entre as minhas sobrancelhas. Essas rugas são dinâmicas. Quando eu tô com o rosto relaxado, quando eu não tô contraindo a musculatura, essa ruga não tá aqui, concordam? Se eu continuo ao longo dos anos marcando essa ruga, com o passar do tempo, essa ruga pode se tornar uma ruga estática, aquele vinco entre as sobrancelhas, que é muito mais difícil de tratar. Então, eu sou uma paciente indicada para o uso de toxina botulínica preventiva, botox preventivo, para evitar que lá na frente eu tenha uma ruga estática naquela região. A mesma coisa vale para as outras regiões do rosto, os pés de galinha, regiões da testa. Então, quando a gente vai trabalhar com toxina botulínica, a gente trabalha no rosto inteiro. Mas 99% dos casos que a gente recebe em consultório são aqueles pacientes que vão querer tratamento de toxina para terço superior de face, que engloba 3 regiões. A primeira região é a região de glabela, né, que são essas ruguinhas entre as sobrancelhas, região de testa, que é a região do frontal, né, a gente denomina a região com o nome da musculatura, e região de orbicular dos olhos, que é em volta dos olhos ou as rugas do pé de galinha. E a gente acaba incluindo também nesse planejamento as ruguinhas que a gente chama de ruguinhas do borderline, que é essa da carinha de nojo aqui. Então, fecha um terço superior de face. Porém, dentro da toxina, a gente vai trabalhar tanto com terço superior, médio inferior, até região de pescoço. Qualquer tipo de disfunção estética que esteja relacionada com a movimentação exacerbada da musculatura, com a ruga hipercinética. Então, vamos ver cada agrupamento muscular desse agora, para que isso fique bem claro, para que ao longo da semana a gente consiga seguir com o assunto de uma forma mais clara e mais objetiva. Dentro da musculatura facial, eu vou ter os primeiros músculos que a gente vai trabalhar são os músculos do terço superior. Como eu já expliquei, são principalmente a musculatura com as quais a gente trabalha dentro da aplicação de toxina, porque é a maior procura do nosso paciente. Quando a gente trabalha com o terço superior, quem já foi meu aluno aí pode confirmar, a gente normalmente divide o rosto em 3 terços, terço superior, terço médio e terço inferior. No terço superior, a gente vai dividir ele em 3 regiões. Região de glabela, que é a região entre os supercílios, que engloba 2 musculaturas, 2 grupamentos musculares,
os dois corrugadores do supercílio e o prócero, a região de frontal, que engloba o músculo do frontal, e a região de orbicular, que engloba os músculos orbiculares. Então, a primeira musculatura que eu tenho para mostrar para vocês aí é o músculo do frontal. Tá vendo que o músculo do frontal, ele se estende sobre toda a região do frontal? Eu tô passando o meu mouse aqui para vocês observarem. Então, ele se estende por toda a região do meu frontal. Ele vai desde a linha do supercílio até a região cranial aqui. Ele é um músculo extenso e a gente tem que observar muito o vetor de força da minha musculatura. Nanda, o que significa isso? Qual é a movimentação que o meu músculo faz? O músculo do frontal, ele tem movimentação ascendente, ele traciona o rosto para cima, ele eleva as sobrancelhas, né? Quando a gente faz cara de assustado, ergue as sobrancelhas, é o frontal que faz essa movimentação. E quando a gente observa toda a musculatura da face, a gente consegue observar que o único músculo do rosto que tem movimentação ascendente é realmente o músculo do frontal. Todos os outros ou puxam o rosto para o lado ou puxam o rosto para baixo. Então, é uma musculatura que, com o tempo, quando a gente começou a trabalhar com toxina, a gente vem tentando preservar cada vez mais essa musculatura, porque ela é o que mantém o supercílio elevado, a região de pálpebra elevada, sustenta a região média e inferior de face. Vem se observando que quanto mais quantidade de toxinas eu aplico no meu paciente na região de frontal, eu posso pesar essa região e perder a sustentação do terço médio e do terço inferior. Então, a orientação que a gente tem hoje em dia é diferente da que se tinha 4 ou 5 anos atrás. Vocês que trabalham com toxina sabem que a toxina botulínica ela não é um tratamento novo, não é um tratamento antigo, ela surgiu na década de 90, e a ideia que se tinha era que quanto mais unidade de toxina colocasse no meu paciente, melhor seria. Só que a gente tinha aquele resultado de paciente plastificado, o rosto travado, e com o passar do tempo o paciente tinha aquele rosto cansado, marcado. E não é isso que a gente procura mais hoje com a toxina. A gente procura relaxar, mas que o paciente ainda continue com a movimentação ascendente, que esse músculo sustente esse rosto para cima. Então, a primeira musculatura que o profissional da área da estética precisa conhecer, se ele quiser trabalhar com toxina botulínica, é o músculo do frontal e é o músculo no qual a gente toma maior atenção. Vou fazer uma observação aqui que normalmente eu faço em sala de aula. Profissionais que trabalham com toxina botulínica, que vão fazer aplicação no terço frontal, que normalmente é 90% dos pacientes, tome cuidado e avalie sempre a região de pálpebra do seu paciente. Se o paciente tem a região de pálpebra flácida, se o paciente tem a região de pálpebra edemaciada, com volume maior de tecido adiposo, ou seja, aquela pálpebra mais gordinha, o paciente tende a ter um músculo do frontal mais caidinho, porque o que sustenta essa região é o músculo do frontal. Se você relaxar demais, você pode dar uma falsa sensação de pitose palpebral. O que significa isso? Aquela região que já era caída, já era muito flácida, fica pior ainda depois da aplicação. Então, normalmente, pacientes que têm essa região muito flácida ou que têm essa região muito edemaciada, a gente orienta um uso menor de quantidade de toxinas, principalmente concentrando a aplicação no terço médio da face, deixando a lateral contrair para sustentar a região de pálpebra móvel e pálpebra fixa. Tranquilo? Então, a primeira região que a gente tem aí é o músculo do frontal. Na primeira região, na verdade, porque o músculo do frontal, quando eu oriento os meus alunos a fazer aplicação, eu sempre falo, começa pela glabela e a segunda região é a região do frontal. Então, na região de glabela, eu tenho 2 grupamentos musculares com 3 musculaturas. Eu tenho os 2 corrugadores do supercílio, são os que tracionam as sobrancelhas para dentro, né? Fazem a cara de bravo. Então, eles vão tracionar as sobrancelhas para baixo e medialmente, produzindo as rugas verticais de fronte, que dão a expressão de sofrimento ou de raiva ou cara de bravo. Então, são os corrugadores do supercílio. O que eu tenho que observar? Que a minha ruga, ela normalmente, ela é inversa ao vetor de força do meu músculo. Fernanda, traduz, pelo amor de Deus. Se o meu músculo, ele contrai verticalmente, a ruga é horizontal. Se meu músculo contrai horizontalmente, a minha ruga é vertical. O que significa isso? O meu músculo do frontal, ele tem movimentação vertical, ele eleva o rosto. Se a movimentação dele é vertical, as rugas são horizontais. O meu corrugador tem movimentação horizontal, então as minhas rugas são verticais. Por que é importante você, como profissional aplicador de toxina botulínica, injetor, observar o vetor de força, né,
marca da sua ruga, porque você precisa observar qual é o músculo que está ocasionando aquela ruga. No caso da glabela, a gente tem os dois corrugadores do supercílio e a gente tem o prócero. O prócero, ele está entre os corrugadores. Então, eu tenho dois corrugadores e tenho o prócero. Tá vendo nessa imagem aqui do lado? Ele se estende dentre os supercílios até rente à raiz do nariz. Ele vai tracionar para baixo o ângulo medial das sobrancelhas e sobre a raiz do nariz. A movimentação conjunta desses três músculos é que provoca as rugas na região de glabela. Isso vai variar de paciente para paciente. Vou me usar como exemplo aqui, até porque a minha toxina já está na hora de colocar de novo, então eu estou com as rugas marcando, dá para observar. Se vocês observarem, além de eu ter um pouco de assimetria na marca das minhas rugas da região de glabela, elas são rugas verticais, concordam? Né? Elas são rugas verticais. Por quê? Elas são muito mais ocasionadas pelos corrugadores, que são músculos de vetor de força horizontal, do que pelo prócero em si. Agora, se eu forçar bastante e junto com a movimentação dos corrugadores eu forçar o levantador do ângulo da boca, que é um músculo que eu vou falar lá na frente, vocês vão ver uma outra ruga aparecendo, ó. Forcei. Conseguem observar? Eu tenho a força dos dois corrugadores e eu tenho um prócero formando um vinco aqui embaixo. Essa ruga aqui, ela é uma ruga horizontal, porque ela é ocasionada pela força do prócero. Tem paciente que não tem as rugas verticais, só tem a ruga horizontal. Tem paciente que não tem a ruga horizontal, só tem as rugas verticais. E para que isso é importante? Para você observar em qual grupamento muscular você vai colocar uma dose maior de toxina, para que ali naquela região você tenha um efeito potencial maior. Homens normalmente têm o prócero mais potente do que as mulheres. Mulheres tendem a ter os corrugadores mais potentes, mas isso varia muito anatomicamente de paciente para paciente. Então vamos lá, a gente tem os dois corrugadores do supercílio e a gente tem o prócero. Esses três músculos fecham a região de glabela. E a gente tem o músculo do frontal, que se estende por toda essa região aqui. O músculo do frontal fecha a segunda região do terço superior de face, que é o músculo a região do frontal, né? Leva o nome da musculatura. A terceira região da região do terço superior de face para aplicação de toxina vai englobar uma musculatura que é uma musculatura delicada, na qual a gente vai conversar bastante sobre ela aqui agora, porque ela é bem complicadinha, que é a região de orbicular dos olhos. De todas as musculaturas, é a que mais o paciente procura para fazer a aplicação, mas é uma que também causa intercorrência muito grande, que é a região de orbicular dos olhos. Se você observar aqui no slide, é uma musculatura circular, obviamente ela circula a região dos olhos, né, da órbita ocular, e ela tem movimentação de esfíncter, então ela faz abertura e fechamento da pálpebra, dos olhos, né? Ativo das pálpebras, que é uma movimentação que a gente faz bastante, e consequentemente ela marca aquelas ruguinhas aqui do lado, que a gente chama de rugas dos pés de galinha, ou propriamente a ruga do orbicular dos olhos. Fernanda, por que você está falando que é uma ruga tão complicada, uma região tão complicada? Porque quando a gente vai ver estudos anatômicos, a gente observa que o orbicular dos olhos é uma musculatura fina e superficial. E logo abaixo dela, bem aqui do ladinho, a gente tem outros dois grupamentos musculares, que a gente vai ver mais na frente, que é o zigomático menor e o zigomático maior. Essas duas musculaturas, elas estão relacionadas com a movimentação ascendente dos lábios, ou seja, elas abrem o lábio e fazem movimentação do sorriso aberto e harmônico. Quando a gente faz a aplicação no orbicular dos olhos, a gente erra essa aplicação, ou aprofunda a agulha demais, ou desce demais a aplicação com a agulha, ao invés de eu pegar o orbicular, eu pego o zigomático menor e eu vou dar uma intercorrência no lábio do meu paciente, deixando o lábio do meu paciente torto, caído, sem movimentação. Então, é uma aplicação que é complicada por conta disso. Outra observação que a gente tem também é se eu subir demais essa aplicação, ao invés de eu pegar região de orbicular, eu pego região de supercílio, eu tenho queda de supercílio, pitose de supercílio ou até pitose palpebral. Então, a região onde eu tenho que ter uma aplicação angulada, 45 graus, feita lateralmente, biselzinho virado para cima, uma aplicação bem superficial, quase uma pápula, porque é realmente um músculo bem superficial e a marcação tem que ser feita da forma correta, certo? Uma observação aqui, quando a gente vai fazer arqueamento de sobrancelha, por exemplo, né, que normalmente quem já fez curso de toxina sabe, a gente relaxa o terço
a região medial do frontal e deixa a lateral contrair. Uma observação é que mesmo que o paciente não tenha indicação de aplicação no orbicular, a gente faz pelo menos um pontinho aqui para quê? Porque o orbicular, além de fazer essa movimentação de esfíncter, de fechar os olhos, ele também tende a puxar o rosto para baixo. Então, a gente relaxa um pouquinho ele para que dê mais força para o frontal lateral contrair e erguer essas sobrancelhas. Então, para quem quer começar a trabalhar com toxina, ou para quem já trabalha e ainda não tem domínio dessa parte, eu indico que estude e aprofunde mais a questão anatômica aí dessa musculatura, porque a gente já vai trabalhar com muita variabilidade de paciente para paciente. Então, se você não tem domínio da região onde você está aplicando, o risco de intercorrência é muito maior. Lembrando que se vocês tiverem dúvidas, tanto aqui quanto no Instagram, coloquem na caixinha as perguntas que eu vou parar daqui a pouco para dar uma respondida, tá bom? Não deixem de mandar as perguntas. Como eu falei, logo abaixo, né, já entrando na região de terço médio da face, a gente tem duas musculaturas, que é o zigomático menor e maior. Aí na imagem, vocês estão vendo o zigomático maior. Logo acima dele aqui, estão vendo com o meu mouse, a gente está tendo o zigomático menor. Tá vendo que ele passa rente ao orbicular dos olhos? Esse músculo aqui meio circular que está em cima é o músculo orbicular dos olhos. Então, isso num paciente você não tem como ter certeza onde é que está. Então, pode ter uma alteração anatômica, um pode estar em cima do outro, pode ser um pouco mais baixo, pode ser um pouco mais alto. Perdão, então, se você não tiver domínio de onde colocar a aplicação, pode acabar tendo uma intercorrência. O zigomático maior e menor, eles tracionam o ângulo da boca para trás e para cima, né? Fazendo a formação do sorriso mais harmônico, abrindo o ângulo da boca. E são musculaturas que normalmente, para aplicação de toxina botulínica, a gente faz a preservação desses grupamentos musculares, ou seja, a gente não faz aplicação nessa musculatura porque não há necessidade, não há nenhuma indicação estética, pelo menos não que eu conheça, para aplicação no zigomático menor e maior. O que a gente faz é aplicação em outros músculos, certo? Então, esse aí eu nem vou me aprofundar muito. Entrando um pouquinho aqui em terço médio e inferior de face, então vou recapitular. Região de glabela, eu tenho corrugadores do supercílio, tenho prócero. Região de frontal, eu tenho o músculo do frontal, que a gente divide em frontal medial e frontal lateral. Em região orbicular dos olhos, eu tenho o músculo orbicular dos olhos. Abaixo dele, eu tenho o zigomático menor e maior. E logo aqui ao lado, que vem rente à raiz do nariz, até o ângulo da boca, eu vou ter levantador do ângulo... perdão, aqui eu tenho o levantador do lábio superior, ainda não é o levantador do ângulo da boca. Então, aqui, abaixo do olho, tá vendo? Bem abaixo do olho aqui, eu vou mostrar no slide, é esse aqui, o abaixo, bem abaixo do infraorbitário, eu tenho o levantador do lábio superior. Ele vem daqui até o lábio superior. Ele é o que faz o tracionamento do lábio para cima, eleva um pouco o lábio para frente, faz a projeção do lábio superior. É uma musculatura que normalmente a gente preserva, ou a gente faz a aplicação dessa musculatura no que eu gosto de chamar de ponto avançado, quando o paciente tem necessidade de fechamento do sorriso, para um sorriso gengival muito aberto, isso quando ele não faz outras intervenções, como ortodônticas e por aí vai, aí ele pode ser que ele necessite de uma aplicação no levantador do lábio superior, mas normalmente a gente preserva essa musculatura também. Então, vou recapitular. Região de glabela, eu tenho prócero, corrugadores, frontal, orbicular, zigomático menor, zigomático maior e levantador do lábio superior. Ao lado do levantador do lábio superior, agora é esse que eu estava comentando anteriormente, rente à raiz do nariz aqui, até o ângulo da boca, eu tenho o levantador do ângulo da boca e a abertura da asa do nariz. O nome é grande, mas é esse mesmo. Levantador do ângulo da boca e abertura da asa do nariz é o músculo que vai tanto levantar o ângulo da boca, né, ajudar nessa projeção do lábio, da abertura do ângulo da boca, quanto abrir a asa do nariz. E a gente também pode fazer aplicação desse músculo em diversas ocasiões. Esse levantador do ângulo da boca, rente à raiz do nariz, ele provoca o que a gente chama de ruguinhas do borderlines. O levantador do ângulo da boca, quando o paciente sorri e a asa do nariz abre muito, a gente pode fazer aplicação desse músculo para fechar um pouco a asa do nariz do paciente.
O levantador do ângulo da boca, quando o paciente sorri muito aberto e mostra a gengiva, a gente pode fazer uma aplicação mais baixa também para travar um pouco o sorriso. Então, a depender da altura onde você faça a aplicação e da quantidade de unidades, você pode trabalhar em 3 disfunções estéticas no mesmo grupamento muscular. Obviamente que também é um músculo aí de um risco um pouco maior, que pode haver alguma intercorrência, você tem que tomar um certo cuidado com esse tipo de musculatura, é uma musculatura avançada. Agora, é um músculo que dá um resultado também fantástico, né? Fechamento de asa e sorriso gengival. Uma observação que eu preciso dar, principalmente para os colegas, é que você coloque a mão naquilo que você tem domínio, que você tem segurança para trabalhar. Qual é a questão? Vai trabalhar com fechamento de asa do nariz? Se o paciente vem para você com uma queixa de asa lá muito aberta e você observa na anamnese que essa asa lá é aberta por conta anatômica mesmo, a cartilagem do paciente já é aberta, ele tem um nariz negroide, ele tem uma estrutura nasal aberta, toxina não vai resolver. Toxina trabalha em cima da movimentação exacerbada da musculatura. Toxina vai fechar a asa daquele paciente que quando sorri, a asa abre, que é o meu caso, por exemplo. Eu sorrio, a minha asa abre junto com o sorriso. Se o paciente tem queixa desse tipo de alteração, você pode fazer aplicação. Mesma coisa para sorriso gengival. Observe se seu paciente ele tem um sorriso gengival realmente por ter uma movimentação da musculatura mais exacerbada, ou se o paciente tem uma questão ortodôntica, ou se o paciente tem uma questão de abertura da própria gengiva um pouco maior, que tem que entrar para um processo com o dentista e não entra na parte estética nossa, né, no caso. Então, tem que saber delimitar isso e orientar o paciente. E, às vezes, a melhor orientação é passar para um colega ou para um outro profissional, ok? Continuando aqui nos músculos que interferem no sorriso, a gente vai ter o risório. O risório é o que faz a cara de cínico, né, que traciona a boquinha para o lado, né, que vai fazer esse sorriso cínico. Esse é a musculatura que retrai o ângulo da boca lateralmente, fazendo sorriso cínico, sorriso forçado. E quando um paciente ele tem essa musculatura mais forte do que as outras, ele vai ter esse sorriso mais forçado. A gente pode relaxar essa musculatura para que os outros músculos ajam de uma forma mais harmônica. É isso que eu quero deixar claro para vocês. Vamos fazer um parêntese aqui. É muito diferente tratar terço superior de tratar terço médio e terço inferior. Quando eu faço terço superior do meu paciente, por exemplo, o que acontece? Eu vou lá, vou fazer a glabela inteira dele, vou fazer o terço frontal dele inteiro, o orbicular dele inteiro, ruguinhas do borderlines e vou entregar o efeito estético dele. Pronto. Quando eu trabalho com afecções estéticas do terço médio e inferior, eu vou fazer o equilíbrio entre as musculaturas. Principalmente falando em musculatura de lábio, eu tenho que entender o seguinte: eu estou te explicando várias musculaturas que estão envolvidas no sorriso, que estão envolvidas na mobilidade do lábio, não significa que você vai aplicar em todas elas no mesmo paciente. Pelo contrário, você vai aplicar em um ou no outro. Porque é quando uma dessas musculaturas é mais forte do que a outra que aparece o defeito estético. Por exemplo, se o meu paciente tem um levantador do ângulo da boca e abertura da asa do nariz muito forte, ele pode ter o sorriso gengival, que é quando, né, o lábio superior sobe e a gengiva aparece. Então, eu vou lá e vou aplicar nesse levantador. Quando o meu paciente tem sorriso cínico, é porque ele tem um risório mais forte do que os outros músculos, que ao invés do sorriso abrir de forma harmônica, o sorriso puxa para o lado. Então, eu vou trabalhar só em cima dessa musculatura para que ela relaxe, que aí, consequentemente, o meu zigomático menor e maior vai poder trabalhar de forma mais harmônica, o meu levantador vai poder trabalhar de forma mais harmônica. Por isso que é importante que o profissional que trabalha com toxina, ele entenda de todas as musculaturas, para que ele consiga observar o paciente e ver qual desses grupamentos musculares está agindo de forma mais intensa, porque às vezes o paciente não percebe. Ele só fala assim: ah, eu acho meu sorriso estranho, acho minha boca torta. Você, como profissional, que tem que ver. Por isso que desde a hora que você pergunta o nome do seu paciente, você está avaliando ele. Quando ele está conversando com você naturalmente, quando ele está falando naturalmente. A gente observa muito isso em consultório, quando a gente coloca a câmera na frente do paciente, o paciente trava. Ele não consegue mais fazer a mímica, ele não consegue mais marcar as rugas, ele não consegue mais travar o rosto, ele
ele não consegue, ele trava todo. Por isso que é interessante que desde a anamnese, que é o momento onde ele está mais relaxado, você consiga observar a movimentação da musculatura e ver se o paciente é assimétrico, se ele tem um sorriso cínico, se ele tem um sorriso triste, se a boca puxa para baixo, se a boca puxa mais para um lado do que para o outro, porque é dentro do equilíbrio dessa musculatura que você vai trabalhar. É diferente de trabalhar em terço superior, onde você vai mexer em toda a musculatura, numa maioria das vezes, porque nem sempre é o caso. Tudo bem? A gente tem o depressor do ângulo da boca. Da mesma forma que eu tenho o levantador do ângulo da boca, eu vou ter o depressor do ângulo da boca. O depressor do ângulo da boca, ele deprime o ângulo da boca, obviamente, dando a expressão de tristeza. É o que puxa o ângulo da boca para baixo. Da mesma forma que eu tenho depressores do ângulo da boca, eu também vou ter depressor do lábio inferior, né? Então, eu tenho levantador do lábio superior e levantador do ângulo da boca. Eu vou ter depressor do ângulo da boca e depressor do lábio inferior. Em cima desse depressor do ângulo da boca, eu tenho bastante coisa para conversar com vocês aqui, que é o seguinte: normalmente o profissional que começa a trabalhar com toxina, ele vai lá na frente começar a trabalhar com preenchimento. Espero eu que sim, né? Que você que está entrando aí na área de harmonização, que comece a trabalhar com preenchedor, até porque são terapias que elas são coadjuvantes, elas não são excludentes. E o depressor do ângulo da boca é uma musculatura que vai influenciar diretamente no tratamento de harmonização facial, porque é um músculo que vai puxar a boca para baixo, além de fazer a depressão da comissura labial, ou seja, a depressão do lábio, deixar o lábio caidinho, o lábio com aspecto de triste, ele que força essa região aqui e junto com outros processos do envelhecimento, vão formando a região de prediol, que é aquele acúmulo de gordura aqui nessa região, que é aquela bolsinha que o paciente idoso normalmente tem. Nessa imagem aqui dá para você observar, tá vendo? Que é esse acúmulo de gordurinha que a gente tem, que a gente chama de prediol. Esse prediol aqui é o que confere, né, a perda do contorno facial do meu paciente, aquela expressão de tristeza, de rosto caído. O paciente tende a comentar que o rosto está derretendo. O depressor de ângulo de boca influencia muito nisso. Por isso que, normalmente, pacientes meus, onde eu vou fazer, principalmente pacientes de idade mais avançada, que eu vou fazer preenchimento labial, pacientes que eu vá fazer preenchimento de ângulo de mandíbula, remoção, né, afinamento facial para remoção do prediol, normalmente eu coloco a unidade de toxina na região do depressor de ângulo de boca. Para quê? Para relaxar um pouco essa musculatura, para evitar que ela continue forçando a boca para baixo. Um exemplo disso é o paciente, por exemplo, que faz preenchimento labial para fazer contorno, paciente de idade mais avançada, e para melhorar esse canto. O paciente fala exatamente isso para você: minha boca é muito tristinha, muito caída, eu não gosto da minha boca caída. O que você vai fazer? Você vai trabalhar em cima daquele lábio, vai fazer o contorno, vai fazer os filtros, vai fazer as pontes para levantar aquela comissura, aquele lábio vai ficar lindo, vai ficar perfeito. Dá um mês, o lábio caiu. Por quê? Porque o paciente tinha musculatura muito forte, que tracionava muito aquela boca para baixo, e você não relaxou aquela musculatura. O paciente saiu do consultório com preenchimento, passou 1 mês, 2 meses movimentando a boca, porque é algo que ele não vai conseguir evitar. Ele come, ele fala, ele bebe água o dia inteiro. Então, vai puxar a boca para baixo e, consequentemente, vai tirar o efeito do preenchedor. Por isso que, dentro de um planejamento de harmonização facial, há necessidade de você entrar ali com 1, 2 unidades, ou até 3, 4 unidades de toxina naquela região, para compensar a ação desse depressor. Você nem cobra isso do seu paciente, eu pelo menos não cobro do meu. Ele vai estar pagando pelo procedimento com preenchimento, e para eu ter um resultado mais eficaz, eu entro com a aplicação dessa toxina. Então, para quem gosta, já trabalha com preenchimento labial, é uma dica aí. Normalmente eu faço esses 2 pontinhos. São pontos interessantes para a gente travar esse lábio, certo? E para um paciente jovem que já tem esse músculo forte também, a gente faz sem problema nenhum. São poucas unidades, o custo operacional é muito pequeno. Alguma dúvida, tanto aí no Instagram quanto aqui? Se não tiver dúvida, quando eu terminar a parte de musculatura, eu vou fechar, mas pode ser que a gente venha tendo dúvidas ao longo dos dias de aula, tá bom? Qual é a próxima musculatura que eu tenho? É a musculatura do mento, né? Que vai estar em cima da região mentual, da região de queixinho, né? Região mentual aqui, que é esse músculo que provoca essas rugas que a gente chama de queixo celulítico, que são essas ruguinhas aqui. Normalmente são rugas que
O paciente não se incomoda, tem paciente que se incomoda. Eu, por exemplo, tenho essas ruguinhas aqui, mas são rugas que não me incomodam. E como uma região de um pouco maior risco, eu prefiro não trabalhar nelas agora, pode ser que futuramente eu me incomode. E aí eu faço aplicação. Quando o paciente se incomoda, a gente entra com aplicação nessa região. O que o músculo mental faz? Ele eleva e projeta o lábio inferior e enruga a região de queixo, dando origem à região de queixo celulítico, né? Região de essas ruguinhas aqui na região de mento. Ele ajuda na protusão do lábio. O que eu tenho que tomar cuidado? Na hora que for fazer a aplicação na região mental, dá uma distância de pelo menos de 1 a 2 centímetros do lábio inferior, para que eu não pegue depressor do lábio inferior e não tenha a eversão desse lábio. Tem que tomar cuidado nessa região aqui para não relaxar demais. Da mesma forma que a gente tem o orbicular dos olhos, a gente também vai ter o orbicular da boca, né? O orbicular da boca, ele vai fazer a mesma movimentação que faz o orbicular dos olhos, o fechamento e a abertura dos lábios, é o que faz o biquinho, né? Que traciona o lábio para fora, o fechamento e a abertura dos lábios, e ele é o que ocasiona as rugas peribucais. E aí tem mais uma observação. A gente tem muito em consultório uma queixa que é as rugas peribucais, que a gente chama de código de barras. A paciente chega a se incomodar com essas ruguinhas, né? Ou no nível mais avançado, ou até no nível mais simples. E a gente, da mesma forma que tem que tomar cuidado com o orbicular do olho, a gente tem que tomar cuidado com o orbicular da boca, porque também é uma musculatura superficial, uma musculatura fina, que se você aprofundar demais, você vai pegar musculaturas adjacentes, pode causar intercorrência no paciente. Então, a aplicação na musculatura do lábio, eu indico que você faça aplicação superficial, intradérmica, que a gente chama de mesobotox, biselzinho virado para cima, é quase uma aplicação tissular, não chega nem a ser uma aplicação muscular, não, ok? Só para relaxar um pouco essas ruguinhas aqui, rentes ao lábio, tanto superior quanto lábio inferior. Para finalizar essa parte de anatomia, e amanhã a gente vai dar continuidade à nossa aula, a gente tem em relação ao padrão muscular do meu paciente. Então, a gente tem pacientes que são cinéticos, hipercinéticos e hipocinéticos. Vendo o que significa isso? O meu paciente, quando ele é cinético, ele tem a movimentação, isso acerca da mímica, normal. Ele tem uma movimentação harmônica, ele mexe o rosto normalmente, não marca tanto. O paciente hipercinético é aquele que, quando mexe o rosto, ele marca as rugas, marca a movimentação excessiva, que é o meu caso. Eu sou uma paciente hipercinética. E o paciente hipocinético é aquele que não tem uma expressão facial tão movimentada assim. É aquele paciente que a gente fala que tá triste, tá com a mesma cara que tá sorrindo, tá com a mesma cara que tá nervoso, tá sempre com a mesma expressão facial. É o paciente com movimentação da musculatura lenta, hipocinética, né? Que tem a expressividade baixa. Então, a gente normalmente faz a comparação entre esses padrões e define se o paciente é hiper, hipo ou cinético, e isso vai estar diretamente relacionado com a quantidade de unidades que eu vou aplicar no meu paciente, ou seja, com a dose que eu vou aplicar de toxina no meu paciente. Então, isso é importante para a gente na hora de aplicar toxina. Qual é outra questão que a gente tem também em relação ao padrão muscular? É tonicidade do músculo. Então, o teu paciente que é tônico, hipertônico ou hipotônico. O paciente que é tônico, ele tem a tonicidade da musculatura normal. O paciente que é hipertônico é aquele que tem ausência de relaxamento, aquele paciente que tem a musculatura tensa, contraída, e o paciente hipotônico, aquele paciente que tem a musculatura flácida. A gente faz o teste da prega, que é que a gente segura o tecido e solta, aquele paciente que demora a musculatura a voltar para o local, normalmente paciente de idade mais avançada, tende a ter o tecido hipotônico. Fernanda, o que isso vai ter relação para mim com toxina? Normalmente, pacientes hipotônicos, a gente toma um cuidado maior com grandes doses de toxina para que eu não aumente essa flacidez muscular dele. Ou seja, ao contrário do que a gente pensa, que pacientes, quanto mais velhos forem, mais toxina vão levar, é o contrário. Às vezes, quanto mais jovem, mais unidade de toxina ele leva, porque ele é mais hipercinético do que tende a ser um paciente mais idoso. Até porque o paciente mais idoso produz menos acetilcolina, então contrai menos a musculatura. Isso aqui já é da nossa aula do próximo dia. E aí, ficou alguma dúvida? Me falem aqui pelo chat do YouTube ou pelo Instagram. Se não, é isso. Amanhã a gente dá continuidade ao nosso assunto. A gente vai falando sobre mais algumas coisas aqui. E acho que as dúvidas vão começar a surgir mais quando a gente
for caminhando, né? A gente vai falar sobre a aplicação, sobre as marcas, a diferença entre as marcas, a diferença da diluição. Eu vou ver se amanhã eu consigo fazer um videozinho para vocês diluindo uma toxina e mostrando como é que a gente faz diluição, mostrar a diferença de uma diluição seca para uma diluição 1:2, né? Vou pegar um frasquinho de Dispro e um frasquinho de Botox e mostrar a diferença. E aí a gente vai tirando as dúvidas, tá bom? Então, no mais é isso. Fiquem com Deus. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a caixinha de pergunta aqui no Instagram do FP Academy, tá? Se ficar alguma pergunta aí mais para frente, a gente vai discutindo amanhã no mesmo horário, às 8 horas, tanto no canal do YouTube quanto aqui no Instagram. E a gente conversa a partir de amanhã, tá bom? Um beijo. Obrigada, Monique. Um beijão e amanhã a gente conversa mais, tá? Vou encerrar aqui no Instagram e no YouTube, daqui a pouco eu encerro no Instagram. Beijo, meninas.